texto da Esther é um excelente texto sobre a política fiscal no governo Dilma, né, 2011-14. E aí ela está explorando, né, tem um debate entre o que foi continuidade e o que foi ruptura do governo Dilma vis-à-vis o governo anterior do presidente Lula. Estou olhando esse conceito todo, esse período todo. E ela explora, ela apresenta um modelo interessante que ela vai explorando vários pilares, mostrando o que foi continuidade, o que foi ruptura. Ela defende a ideia de que as políticas de transferências de renda foram continuidade, ela defende a ideia de que os investimentos públicos, a tendência dos investimentos públicos foi continuidade, gasto de saúde, gasto de educação. E um dos últimos pilares do que ela define um modelo, na verdade pega a referência de um outro autor norte-americano, do que seria um modelo liderado pela demanda. Um dos pilares é uma tributação progressiva da renda. E ela vai dizer, isso também não houve nem no governo Lula e nem no governo Dilma. E até isso, quer dizer, um dos pilares, uma espécie de uma perna fraca desse modelo liderado pela demanda, não houve nenhum e nem outro. Até nisso eles são continuidades. Tá? E ela tem um ponto aí. De fato, a agenda de reforma tributária não ganhou um status de agenda de governo, de agenda nacional, de necessidade. E aí não é só no governo Dilma, nem no governo Lula, mas também no governo Fernando Henrique, no governo Collor, etc. Então a gente tem uma agenda de reforma tributária de mais de praticamente 30 anos, desde 1987, que você teve a última reforma significativa, em que esse tema não entrou como pauta mesmo, como agenda nacional. Por que não entrou? E a gente tem que pensar em duas reformas. Na verdade, em última instância, a gente quer perseguir um sistema tributário que seja mais eficiente e mais equitativo. Não existe um trade-off, pelo menos na literatura internacional, hoje não existe esse trade-off. Na verdade, a ideia é de que essas coisas podem ser combinadas em modelos consistentes. O que aconteceu no Brasil sistematicamente? Sempre quando vem a agenda de reforma tributária, ela vem falando só de eficiência, ela vem falando de simplificação. É uma agenda importante. Mas ela vem com essa agenda exclusivamente da eficiência, dizendo que por si só é uma dificuldade muito grande, não vamos discutir progressividade, não vamos discutir imposto de renda, não vamos discutir uma série de outros temas importantes. Essa agenda esbarra em obstáculos federativos, obstáculos de beneficiários de benefícios tributários que vão perder os seus benefícios, que fazem resistência. Ela é embargada, ela não vai para frente, ela é bloqueada. E aí você tem o pior dos mundos, que você não fala nem de uma reforma de progressividade e não avança a reforma da eficiência. A gente está meio num dilema, e esse dilema já dura décadas, já dura algumas décadas e não se coloca. Como que isso tem sido enfrentado ao redor do mundo? Houve uma mudança de perspectiva em relação ao papel da tributação. Na verdade, grande parte dos países envolvidos, você teve um movimento de concentração de renda no topo. Nos Estados Unidos é o caso mais claro, no final do século XX, isso foi despertando um crescente interesse no papel da tributação nesse movimento de concentração. Na verdade, ao longo das décadas de 80 e 90, você teve uma série de incentivos tributários aos rendimentos do capital em relação aos rendimentos do trabalho, com a esperança de que isso geraria crescimento, investimento. E à medida que foi aumentando a concentração de renda e esse tal esperado investimento, esse tão esperado crescimento não vieram, começou a se fazer uma revisão sobre o papel teórico disso. E hoje há um renovado papel renovado interesse, ou renovada reflexão teórica sobre o papel da tributação na desigualdade e sobre a revisão desses benefícios tributários do rendimento do capital. Isso é na heterodoxia e no mainstream, tá? Nós estamos falando de economistas do mainstream, como Thomas Piketty, como uma nova geração de teóricos da teoria da tributação, ótimo, mas também as revisões de velhos, originários, como Stiglitz, Mirrlees, Diamonds, uma série de outros. Um segundo motivo que esse tema voltou ao debate internacional é que após a crise, uma série de países começaram a perseguir consolidações fiscais que tentassem poupar a base da distribuição do ônus. A ideia de ter um ajuste fiscal mais solidário. Um ajuste que não fale só de despesa, um ajuste que também fale da tributação, que faça uma coisa mais equilibrada.
Então, se você pega os países da OCDE, a grande maioria deles aumentou carga de tributária depois de 2008. E a grande maioria, não a grande maioria, mas a maioria deles tomou algum tipo de medida para ampliar a tributação sobre os mais ricos e rever benefícios tributários dados ao capital. Isso pós-2008. Passada essa fase de ajuste fiscal, de consolidação fiscal, eles começaram a se preocupar em recuperar o crescimento. E aí tem tido um movimento que é basicamente tentar reduzir o nível de tributação ao nível da empresa, seja de folha, seja do lucro, e em compensação tributar mais a pessoa física, e em particular os mais ricos. Então essa é uma tendência, depende, tá? Em alguns países é um outro caminho, é mais por um imposto de valor adicionado, e outros é mais o caminho da progressividade, mas esse debate voltou à agenda internacional. Não no Brasil. Aqui esse debate não entrou. Aqui a gente essa discussão não entra na pauta de governo, não entrou na década de 90. Na verdade, ao longo da década de 80 e de 90, você teve algumas reformas no imposto de renda que reduziram o seu potencial arrecadatório e o seu potencial distributivo, o seu potencial progressivo. Desde então, a gente agora está passando por uma fase de consolidação fiscal, mas não se pensa em rever isso. A agenda infelizmente, a nossa agenda tributária está muito focada no curto prazismo e nas medidas que podem ter impacto arrecadatório de curto prazo, de mais rápido, aquelas que podem ter mais resposta pragmática. Então a gente um pouco está tolhido pelo curto prazismo, haja vista a recente medida de se ampliar a tributação sobre combustíveis. Tá? Então um pouco se pensar o debate hoje, eu acho que essa que é a grande questão. Pensando o futuro, é uma agenda que não entrou no experimento desenvolvimentista, ele não avançou para a reforma tributária, muito menos para uma reforma tributária progressiva. Na verdade, você acomodou. E agora é uma agenda que não foi colocada e que eu acho que é uma perna fraca para se pensar em novas experiências que tem que ser atacada no futuro.